E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Estou começando agora uma série de novos vídeos especiais sobre mistério. Não estou abandonando os episódios de Oak Island. Na verdade, esses são só vídeos adicionais. Segue a vinheta. Esse caso bizarro aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1978. 5 amigos viajaram cerca de 80 quilômetros de suas casas nas redondezas de Marshville e Yuba City, Califórnia, para a Universidade da Califórnia em Chico. A idade do grupo variava entre 24 e 32 anos. Jack Hewitt, William Sterling, Jack Madruga, Theodore Weir e Gary Matthias. Os 5 possuíam algum tipo de deficiência mental, mas aqui é válido ressaltar que isso não os classificava como pessoas com algum tipo de retardo mental grave. Só para exemplificar, certa vez, Theodore Weir e William Sterling demonstraram suas capacidades cognitivas e heróicas, ajudando uma pessoa a chegar em um hospital depois de sofrer overdose por Valium. Além disso, 2 deles, o Jack Madruga e o Gary Matthias, já tinham servido no exército americano. E uma diferenciação importante aqui é que o Gary Matthias não possuía problemas de cognição, o seu problema era de esquizofrenia. Eles foram no amado carro do Jack Madruga, um 1969 Mercury Montego. Como superfãs, os 5 foram para uma partida de basquete. Após o término do jogo, eles pegaram a estrada e no caminho pararam num posto de conveniência, aonde compraram refrigerante, leite e algumas outras guloseimas. Dificilmente há compra de homens que planejam uma viagem para as montanhas. Logo após essa compra, eles voltaram para a estrada. Eles tinham marcado para jogar basquete no dia seguinte a essa viagem, porém nenhum deles voltou. E essa foi a última vez que qualquer um dos 5 homens foi visto vivo. Na manhã seguinte, como nenhum deles tinha voltado, as famílias entraram em contato umas com as outras e descobriram que na verdade nenhum deles teria retornado. Isso os deixou muito assustados, pois os homens eram muito previsíveis. Se eles não estivessem ajudando seus pais ou se divertindo praticando algum esporte, eles estariam em casa. Os pais então entraram em contato com a polícia e as investigações começaram. No dia 28 de fevereiro, 4 dias depois, eles finalmente tiveram um avanço nas investigações. As investigações estavam sendo executadas embaixo de uma cruel tempestade de neve, formando camadas de aproximadamente 1 metro de altura. Nas montanhas rurais, a leste de Orville, contrastando com o cenário, estava lá o Mercury Montego, o carro do Jack Madruga. O carro estava a uma distância cerca de 110 km de Chico, no meio do caminho das montanhas, em uma rota totalmente distinta daquela que eles deveriam tomar para ir para casa depois do jogo. E dificilmente pegariam essa rodovia por engano, pois ela é uma estrada totalmente diferente das rodovias aonde deveriam estar. Dentro do carro foram deixadas embalagens e caixas vazias e latas compradas em Chico. Também existia a programação do jogo de basquete que eles tinham assistido. Também haviam mapas dobrados dentro do porta-luvas, um deles sendo sobre as rodovias da Califórnia. Mas a descoberta do carro levantou mais perguntas do que respostas. Para onde eles teriam ido? E por que sairiam naquela noite fria de dentro do carro? Era fevereiro e eles estavam próximos às montanhas, um local muito frio, e eles não estavam com as vestimentas apropriadas para aquele local. E ter as roupas certas para aquele inverno é crucial para se manter vivo e não morrer literalmente congelado. O carro estava atolado, mas estava com seu funcionamento normal. Realmente não existia nada de errado com o carro, e embora estivesse atolado, poderia ser facilmente desatolado por 5 homens. O carro possuía 1/4 de combustível, ou seja, no mínimo poderiam ter ficado no carro utilizando o seu aquecedor até o combustível terminar. Mas nada de anormal foi encontrado no automóvel.
Nenhum dos familiares conseguiu especular algo sobre o porquê deles terem viajado até lá. Ainda mais porque era uma estrada nada boa. Nenhum rastro além do carro foi encontrado. As chaves do carro também não se encontravam. A polícia soube que o carro estava em perfeitas condições porque conseguiu ligar o carro via ligação direta. Por conta da nevasca e a impossibilidade de encontrar alguma pista, as buscas foram encerradas e nenhum avanço foi feito por meses. Então, no degelo da primavera, no dia 4 de julho, um grupo de motociclistas fizeram uma descoberta terrível, que se demonstrou ser um corpo, que depois foi provado ser do Theodore Weir, e ele estava num trailer, quase 30 quilômetros de onde o carro tinha sido encontrado. O corpo estava descalço, deitado num colchonete em uma mortalha improvisada. Também foram encontradas algumas latas de ração militar jogadas no chão. Algumas delas estavam abertas com um abridor para uso militar. Eles tinham a teoria de que Madruga e o Matthias que utilizaram aquelas latas, pois ambos tinham servido o exército, como já citado. Estranhamente, não foi encontrado nenhum sinal de que foi feito fogo, embora existiam vários fósforos e papéis por lá. Eles poderiam facilmente ter feito fogo e mantê-los aquecidos. Uma janela do trailer estava quebrada, indicando que o Theodore conseguiu provavelmente entrar por lá. Investigações depois provaram que no exterior existia um botijão de gás propano, que estava cheio, e poderia também ter sido utilizado para esquentar a cabana. O estranho é que, como já citado, ele estava descalço, embora estivesse inteiramente vestido. Na mesa da cabeceira da cama estava um anel do Theodore, um colar de ouro, sua carteira e também um relógio de pulso sem o vidrinho, que depois foi confirmado não pertencer a nenhum dos 5. Outro elemento chocante é o fato dele possuir de 8 a 13 semanas de barba crescida, que sugere que ele estava vivo durante esse tempo e foi morrendo aos poucos. Antes da sua morte, ele teria perdido por volta de 45 quilos. Ele estava com os pés severamente congelados e teoricamente teria morrido de fome e de frio. Estranho que ele morreu num quarto que possuía um armário que estava cheio de alimentos, como comida mexicana desidratada e outras refeições, além de coquetéis de frutas. Armário esse que facilmente poderia suprir a necessidade dos 5 por um ano todo, ou pelo menos até que o verão chegasse, aonde eles seriam facilmente resgatados. O armário estava fechado, porém ele poderia ser facilmente quebrado e aberto. Joseph Jones, um homem de 55 anos, tinha dirigido seu Fusquinha por aquela mesma estrada e também ficou atolado. Ao tentar empurrar o carro, ele acabou tendo um leve ataque cardíaco, o que o fez voltar para o carro e esperar. Ele acabou adormecendo no carro e acordou ouvindo uns barulhos. Ele saiu do carro e, olhando para cima, iluminados por um farol de carro, ele viu um grupo de homens e uma mulher com um bebê, todos a uma certa distância da estrada. Esse farol era o do carro do Jack Madruga. Ele gritou por ajuda, mas as luzes do outro carro se apagaram e os barulhos cessaram. Joseph voltou para seu Fusquinha e algumas horas depois, pela segunda vez, ele conseguiu ver luzes. Ele novamente gritou por ajuda, porém as luzes se apagaram e ninguém apareceu. O combustível do carro acabou e Joseph teve que caminhar cerca de 12 quilômetros aonde ele encontrou ajuda. Alguns dizem que os relatos de Joseph Jones ajudaram a polícia a encontrar o paradeiro do carro do Jack Madruga. Depois de terem encontrado o primeiro corpo, os restos mortais de Jack Madruga e William Stirling foram descobertos. Os investigadores acreditam que eles nunca chegaram de fato ao trailer, embora tenham sido sugerido que talvez eles tenham ido ao trailer por um tempo, porém, em algum momento eles partiram. Os dois foram encontrados em uma estrada oposta ao trailer, cerca de 11 quilômetros de distância do carro. O corpo de Jack Madruga tinha sido parcialmente consumido, provavelmente por animais da floresta, e depois foi arrastado para próximo de um riacho. O que foi encontrado do William Stirling foram ossos espalhados em uma área de mais de 15 metros quadrados.
2 dias depois, o pai de Jack Hewitt, que estava ajudando nas buscas, encontrou a espinha dorsal do seu filho e suas roupas e sapato. No dia seguinte, a xerife encontrou seu crânio, a quase 100 metros do local onde o pai achou os restos iniciais. A noroeste do trailer, o corpo identificado como realmente sendo de Jack Hewitt por conta dos testes com arcada dentária. As autoridades também encontraram cobertores e uma lanterna a noroeste do trailer, porém não se sabe há quanto tempo eles já estavam ali. Já o corpo do Gary Mathias nunca foi encontrado. Ele simplesmente desapareceu. Porém, não misterioso o suficiente, seus tênis estavam lá no trailer. Acredita-se que Gary Mathias tenha trocado pelos sapatos maiores do Theodore, pois o congelamento pode ter feito seus pés incharem. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem depois que ele deixou o carro e entrou no trailer. A única coisa que os investigadores conseguiram descobrir é que em certo ponto 3 dos homens saíram do trailer e por algum motivo desconhecido, talvez procuraram por ajuda e então voltaram e se depararam com Theodore Witter morto de fome e frio. No carro existiam mapas no porta-luvas. Isso pode significar que de fato os homens não estavam perdidos. Outra coisa estranha é que o modelo do carro, ou um Monteagle, é um carro não feito para aquele território. Qualquer um que não soubesse o caminho com certeza causaria várias avarias no carro. E o carro não tinha nenhuma avaria. Porém, isso indica que quem estava conduzindo o carro conhecia a estrada e a conhecia muito bem, mas nenhum dos 5 homens sabia o caminho. Eles nunca tinham estado lá. Então, será que existia uma outra pessoa que estava dirigindo o carro? Uma 6ª pessoa que possivelmente poderia ter sido responsável pelas mortes? Mas até hoje, um membro da equipe continua perdido. O corpo de Gary Mathias nunca foi encontrado, e sua família acredita que ele possa ser o gerador de todo o incidente. Porque, de acordo com sua família, ele tomava religiosamente seus remédios para esquizofrenia. Porém, existiam passagens policiais sobre Gary se tornando muito violento quando ele não estava tomando seus medicamentos. Então, existe uma possibilidade que ele tenha esquecido de tomar o seu medicamento e ter arrumado alguma confusão que forçou todos a correrem. Mas ainda é só uma teoria. Ninguém sabe o que de fato aconteceu. Existem várias teorias sobre o caso e até hoje continua sendo um enigma. Ele já foi discutido e debatido exaustivamente, mas ninguém foi capaz de fornecer alguma explicação razoável. O caso se tornou tão denso e estranho, com seus detalhes perturbadores, que ele é comparado frequentemente com as misteriosas mortes de 9 indivíduos nos Montes Urais na União Soviética em 1959, ou seja, o caso da passagem Dyatlov. Algumas pistas podem indicar que eles conheciam a área e que saíram do carro propositalmente, e que a propósito estava em boas condições. E que depois, também de propósito, teriam saído do trailer, sem nenhuma razão aparente. Mas, se eles saíram, por que saíram? Por que saíram do carro no meio daquele frio, usando pouca roupa? Ou melhor dizendo, não usando roupa para aquele frio. Por que eles não esquentaram o trailer? Já tinha um tanque de gás propano lá fora. E por que eles não comeram a comida? Que foi suficiente para que um deles tenha morrido de frio e de fome. E os outros? Quem os matou? Eles provavelmente ficaram no trailer por algum tempo. Por que eles não usaram os mapas se eles estavam perdidos?